Ótimo. Então vamos começar a nossa EBD. Mais uma vez, um bom dia a todos, meus irmãos. E eu já gostaria de passar para o pastor fazer esse momento introdutório, onde ele vai dar uma palavra para nós. E depois já aviso para o Jarbas já se organizar aí, que depois vamos ter um momento de louvor rapidinho. Pastor, pode falar. A graça e a paz de Jesus a todos. Bom dia, irmãos, graça e paz dos irmãos. Eu quero deixar um texto da palavra de Deus nessa manhã, que nós começamos assim que eu assumi o ministério, nós pregamos sobre ele, que está lá em 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 12, que diz assim: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E é isso que nós temos visto na PIBAC nesses dias, nesses meses, em todo o tempo, mas afirmando ainda mais essa palavra nessa manhã. Está fazendo uma semana aí do ocorrido, né, conosco, com a liderança, né, com os ministérios, que fomos acometidos com essa enfermidade, mas podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Temos visto Deus agindo poderosamente na vida dos irmãos, restaurando a saúde aos poucos, né? Então, isso é o grande cuidado do Senhor para com a PIBAC, é a boa mão de Deus, é a misericórdia do Senhor para conosco. E que nós possamos continuar firmes, unidos na palavra e na oração, irmãos, porque essa batalha é espiritual, mas o Senhor peleja por nós. Não só por nós, mas por todo o povo dele, espalhado em todo lugar, espalhado por toda a terra. Há muitos irmãos orando. Grupos que eu faço parte, né, tem um grupo missionário lá de Torrões, irmãos, eles estão fazendo vídeos também, orando por nós, né, igrejas inteiras orando por nós, igreja que eu pastorei orando por nós, Vila Genir, eles estão numa quarentena de oração, irmãos, orando por essa situação. A Publicidade Morumbi também, irmãos orando por nós. Então vamos ficar firme na oração, o Senhor há de repreender esse mal, e nós vamos sair dessa situação ainda mais fortalecido, e que possamos dizer, irmãos, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e que o Senhor continue fortalecendo a vida dos irmãos. Se algum irmão nessa manhã desanimado, triste, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te alegre, que o Senhor, através da palavra que vamos estudar agora na Escola Bíblica Dominical, te fortaleça ainda mais, que o Senhor te use poderosamente, irmão Daniel, e abençoe cada vez mais a Escola Bíblica Dominical, a PIBAC e todo o povo dele espalhado por essa terra e por essa cidade. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, pela PIBAC. Muito obrigado porque podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela minha melhora, a melhora da minha esposa Gisele, a melhora dos meus irmãos, ó Pai. Obrigado porque vemos a boa mão do Senhor para conosco. Ó Pai, colocamos diante de Ti, ó Pai, toda essa situação, toda essa enfermidade que assola, Senhor Deus, a nossa nação e a nossa cidade. Colocamos diante de Ti os governantes, Senhor Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, continue a falar conosco nessa manhã poderosamente. Usa a vida do Teu servo. Edifica e fortaleça a Tua igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Obrigado pela oportunidade, irmão Daniel. Está contigo. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Nós vamos agora para o momento do louvor. O Jarbas vai cantar uma música para nós e vamos... A gente já aproveita e, na oportunidade, quem que já quiser tirar as ofertas, os dízimos, tá? Já podem fazer. Via online, né? Não tem gasofilácio. Então, tudo via online aí pelo Pix, que Tony já configurou tudo. Jarbas, está contigo. Glória a Deus. Me ouvem bem sem microfonia? Dá um legal aí. Vamos. Só de ouvir tua voz
de sentir seu amor, só de pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, minha dor. Falhas técnicas, acontece. Michele, se você... Essa música é linda, né? Ela fala de Jesus sendo o doce nome. E como a gente precisa de doces nomes nesse tempo, que traz paz, que traz alegria, que transforma, né, em alegria o mais Amados, triste perdão. coração, né? Meu celular descarregou. Eu vou aqui no Dami. Falha técnica, Estão acontece. me ouvindo? Ih, não, peraí. Ouvindo. Peraí. Só um instantinho. Estão me ouvindo? Sim, tranquilo. Desculpem, meu celular descarregou. Isso só acontece ao vivo, é normal. É. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus dedos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Esse nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, esse Deus Todo-Poderoso que entregou a sua vida para a nossa salvação, cujo sangue nos purifica de todo o pecado e de toda a injustiça. O Deus presente aqui é Emmanuel, o Deus presente que nos concedeu o poder de sermos chamados filhos de Deus aos que creem no seu nome. Esse doce nome, o nome de Jesus, pelo qual todos somos curados, pelo qual todos somos fortalecidos para a glória do Pai. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Glórias a Deus. Obrigado, Jarbas. Se tivéssemos na igreja, ia ter o momento dos visitantes, né? Mas eu vou fazer um momento dos visitantes, porque temos um aqui, né? Temos um aqui no Meet, que é o pai de Tassi. Alguns conhecem como Painho. A Lu conhece, Jarbas conhece, o Irá, alguns de vocês já conhecem, aí, seu Roberto. Roberto, se eu quiser ativar o microfone para falar alguma coisa para o pessoal, falando diretamente aí de Natal. Bom dia, que Deus abençoe vocês todos.
Que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês. Amém. Amém. Bom dia, irmão. Amém, Bom dia, irmã. Painho. Bom dia. Bom dia, que Deus abençoe vocês todos. Pastor Moisés, um abraço. A todos também, vocês aí Um também. abraço. Seja bem-vindo, Senhor. Deus te abençoe, abençoe toda a família. Amém, pastor. O senhor também, melhor para a sua esposa. Bom dia, Daniel. Bom dia, Cássia. Bom dia. Bom dia a todos da igreja. Bom dia a todos da igreja. Bom dia. Bom dia, Deus abençoe, seja bem-vindo. Zé Bom dia, Roberto, Marina. da Bom classe, né? dia, ninguém. Como mais algumas pessoas entraram, eu vou só repetir alguns avisos. A gente já fez a primeira parte, onde a gente cantou, tivemos uma palavra rápida do pastor, e a gente já vai entrar na aula, tá? Hoje está um pouco mais rápido, que é um culto um pouco mais condensadozinho, para a gente não extrapolar muito o tempo de vocês, via online. Aí, durante a aula, eu vou manter o microfone desligado, né, para não atrapalhar o irmão, e vocês têm uma ferramentazinha aí do lado, que é levantar a mão, quem está no computador vê de cara, e quem está no celular deve estar nas opçõezinhas, tá? Então, se tiver alguma dúvida, acessa esse levantar a mão, que aí o Irá me avisa e eu paro, porque quando eu começar a aula eu não vou ter a visão do Meet, tudo bem? Essa aula está sendo gravada, então a ideia é que depois nós vamos subir ela para o YouTube, no canal da igreja, para quem não conseguiu entrar agora pelo Meet, assistir depois, tá bom? Então, fizemos a primeira parte agora, e vamos para a nossa aula. Irá, eu vou projetar a tela. Irá, se tiver algum microfone aí ligado, aí você pode desligar. E me confirme se você está vendo a tela o slide em tela cheia. Estou vendo todas. Eu vou desligar todos os microfones, aí você religa o seu. Beleza. Pronto, tudo certo. Aula 2, a espera do poder. Muito bem. Tá em tela cheia, né? Positivo. Beleza. Vamos lá, pessoal. Domingo passado a gente viu a aula 1. Tá, eu vou só desligar minha câmera também para não ocupar muita banda. Projetando slide e vídeo fica pesado. Então, domingo passado a gente viu a aula 1, foi uma introdução ao livro de Atos. Verificamos algumas coisas históricas, né? Vimos o quanto o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, eles são muito próximos, né? A ponto de alguns considerarem como volume 1 e volume 2. E hoje nós vamos entrar nesse capítulo 2. Ainda não chegou o Espírito Santo, tá? Pelo menos no contexto aqui. A gente já tá. Mas o Espírito Santo ainda não chegou nesse contexto. Ainda não é na lição 2. A gente vai terminar o capítulo 1, a gente tinha visto até o versículo 8, e a gente vai agora pegar do 9 até o final, até o 26. E vai acontecer mais algumas coisinhas que é importante que a gente estude e entenda, porque elas são as chaves que consolidam a formação da igreja, tá? É importante a gente entender que a formação da igreja não se dá só pela descida do Espírito Santo. Isso aí é um evento também importante. Mas fatos que aconteceram do versículo 9 ao versículo 26 também é de suma importância para a gente entender a consolidação da formação da igreja, tá? Vamos lá. Como introdução, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender que o que está acontecendo aqui nesse contexto, né, ainda estamos digamos assim, nos 40 dias que Cristo está com os apóstolos, ainda ensinando sobre o reino de Deus,
É importante a gente relembrar isso. Ele está ensinando sobre o reino de Deus, totalmente diferente, um ensino totalmente diferente do que ele estava fazendo quando estava ainda em corpo terreno, digamos assim. Esse agora, é o ensino agora um pouco mais profundo, né? Uma intimidade, uma profundidade muito maior com os apóstolos. E durante esses 40 dias, o Senhor trabalhando com eles, explicando sobre o reino, e as coisas estão acontecendo, pessoal. O plano da salvação, ele está acontecendo nesse momento. Ele aconteceu ali na cruz e ele se prolonga até a chegada do Espírito Santo. Então, eu coloquei esse slide para a gente relembrar. O plano da salvação está em exercício, está em ação. Pelas 3 pessoas da Trindade, onde o Deus Pai elaborou o plano desde quando, Daniel? Desde lá, Gênesis 1:1. No princípio, em uma eternidade. Em um princípio, o Deus Pai já elaborou todo o plano da salvação. Deus Filho cumpriu o plano da salvação ao morrer na cruz. Ao morrer na cruz e vencer a morte. A ressurreição de Cristo ao terceiro dia é uma consolidação magna em cima do plano da salvação. Cristo tinha que ressuscitar. Porque se ele não ressuscitasse, não haveria o plano completo da salvação. Ele morre na cruz pelos nossos pecados, ele ressuscita ao terceiro dia. E Deus Espírito Santo, ele aplicou, durante o período do Antigo Testamento, havia ações do Espírito Santo. O Espírito Santo estava agindo durante Cristo aqui na terra. Ele continuou ali durante aqueles 40 dias, e ele vai consolidar o plano da salvação no dia do Pentecostes. Até os dias de hoje, né? Até os nossos dias atuais. Ele está conosco. Deus Espírito Santo habitando naqueles que reconhecem a Cristo como Salvador. Então, o plano da salvação, ele é completo nas 3 pessoas da Trindade. E ele estava em execução naquele momento. Ele estava se consolidando cada vez mais. Nós vamos dividir, já que eu vou pegar do versículo 9 até o 26, nós vamos quebrar em blocos. Mas antes eu quero só relembrar umas coisas que a gente viu nos dois últimos versículos da aula passada, o 6 e o 8, sobre o reino de Deus. Primeiro, no versículo 3, já podem até abrir a Bíblia aí, quem tiver com a Bíblia do lado. Atos primeiro, né? Atos capítulo 1, no versículo 3. Mas também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que era respeito ao reino de Deus. O reino de Deus estava determinando a promessa que Deus já tinha feito, algo também que a gente estudou na aula passada. Deus Pai havia dado uma promessa, essa promessa estava sendo desenvolvida, e era a promessa do batismo pelo Espírito Santo, que vai acontecer quando até Cristo fala, em alguns dias, em poucos dias isso vai acontecer. Que é no versículo 4, como eu estou colocando aí, né? Jesus ensina sobre o reino de Deus, essa aula em profundidade que ele dá aos apóstolos nesse período, e no versículo 4 é onde ele relembra que isso iria acontecer dentro de alguns dias pelo batismo do Espírito Santo. Ele pega um pouco do versículo 4 e versículo 5, né? Mas outras coisas, muita coisa a gente viu na aula passada, né? O quanto de ensinamento em relação a essa questão da promessa, do batismo pelo Espírito Santo e tudo. Mas muita coisa ainda precisava ser ensinada. Durante o ensino, Cristo viu alguns detalhes, algumas coisas que estavam perturbando os apóstolos. Eles ainda não estavam 100% entendendo tudo o que estava acontecendo ali. E aí a gente vai entrar nos versículos que a gente quer ver hoje. Algumas coisas não estavam muito bem consolidadas. O texto de hoje vai de 9, mas eu vou precisar gastar um tempinho a partir do versículo 6, tá? Então, tudo que a gente viu
na aula passada sobre o reino de Deus, sobre a chegada do batismo do Espírito Santo, entender a literatura que Lucas desenvolve, tanto no Evangelho e com Atos, ainda é bem inicial, né? Ali, ele falando para Teófilo, quanto Cristo gastou tempo com aqueles homens. E durante aquele tempo, o próprio Cristo, vendo que eles precisavam ainda entender algumas coisas, ainda estavam precisando colocar no coração deles alguns entendimentos que eles não estavam tendo. Então, a primeira coisa que Jesus quer ensinar a eles, o reino de Deus, ele é espiritual. E Jesus queria muito ensinar aquele povo que eles parassem de querer colocar fisicamente o reino de Deus. Eles ainda estavam com a mente muito atrelada a esse mundo. Eles queriam um reino de Deus da forma como fosse o reino terrestre, com um governante, uma região, com uma cidade, com um exército. Eles ainda estavam com muito isso na mente. E o Senhor ensinando que o reino de Deus, ele é espiritual. Espiritual. Quem está com a Bíblia fácil aí, pode abrir o microfone e ler para a gente Lucas 17, versículo 20 e versículo 21. Olha aí, eu usando Lucas, ó. Usando o volume 1, né? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Obrigado, pastor. É interessante que essa questão até perturbava os fariseus, né? Jesus falava sobre o reino de Deus e eles ficavam, e vai ser aonde? Vai ser construído aonde? Como é que é isso? Mas eles não entendiam, e talvez para nossa, até para nossa concepção agora, parece que os apóstolos também não estavam entendendo que o reino de Deus é espiritual. A gente não vê, ele não está presente fisicamente, ele é espiritual, ele está num plano metafísico, ele está num plano dentro do nosso coração. O reino de Deus está aqui e ao mesmo tempo não está. É algo que transcende o que a gente consegue compreender, mas pela fé nós servimos dentro desse reino. E não é de se abismar que eles não estivessem entendendo, que também parece que nós, hoje, 2021, parece que também a gente não entende. Às vezes a gente quer limitar o reino de Deus a locais, a coisas, a objetos. É triste ver, às vezes, a compreensão das pessoas em relação a isso. Mas o reino de Deus transcende muito mais. Ele é transcendente, ele está numa região em que a gente não consegue acessar e, ao mesmo tempo, ele é imanente. Ele está aqui entre nós. E pela fé, nós acreditamos que o reino de Deus está ativo. Ele está aqui e devemos trabalhar nele. E era isso que Jesus queria colocar no coração daqueles homens. E prova tal que o reino de Deus está imanente entre nós, está em ação, está em curso nesse século, que estamos aqui hoje. 80% da igreja doente, acometida do Covid, e mesmo assim, estamos aqui trabalhando para o reino de Deus. Muitos se esforçando, muitos dando o seu melhor, dando o possível, a excelência do que pode para esse reino de Deus, para transmitir essa mensagem, transmitir essa palavra, transmitir da melhor forma possível para que ela seja entendida, ela seja absorvida nos corações dos que estão agora escutando e os que vão escutar posteriormente. O reino de Deus está vivo e ele é espiritual.
Então essa era a Daniel, primeira coisa. Oi. é, é, prova mesmo de que o reino é espiritual, que o nosso ajuntamento não depende do nosso estado físico. E isso não serve só para a gente estar agora com Covid, mas serve também para aqueles dias que a gente não está com ânimo, que a gente não está querendo, que a gente não está com disposição, que o nosso corpo nos diz para ficarmos em casa, que o nosso corpo nos diz para nós não trabalharmos para o reino, que o nosso corpo, às vezes até a nossa mente, fica ali naquela preguicinha e tudo, mas o corpo vai sempre lutar contra o espírito. O corpo não quer, porque o reino não é físico, o reino é espiritual. Então, a prova diz que a gente está unido aqui, mesmo doente, mesmo enfermo, porque o que nos une não são os nossos corpos, o que nos une é o nosso espírito. Muito bem, Irá. E o amor também pelo trabalho desse reino, né? Quantas vezes eu lembrando essa semana, o pastor, meu irmão, se você não conseguir, não dê aula, né? Meu irmão, se não der, não tem problema. Não, pastor. Eu vou firme, né? Que eu dei minha última energia no domingo de manhã, mas eu vou dar essa aula para a igreja não ficar sem um alimento e que o reino de Deus continue. Vamos lá. Uma outra coisa que Cristo queria ensinar para eles é que o reino de Deus é internacional. Eu usei esse termo internacional, é o termo que a revista usa, eu achei interessante, né? Engraçado. Versículo 8, lá em Atos, né? Vamos voltando para Atos, capítulo 1, no versículo 8, o versículo chave, né? O versículo áureo do livro de Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus queria tirar da cabeça daqueles homens que o reino de Deus só funcionava dentro de Jerusalém, dentro daquela regiãozinha onde eles estavam. Esse pensamento, ele já vem de muito tempo, gente. Acho que eu já comentei com vocês em outras aulas que no Antigo Testamento, o povo de Israel, na verdade, a cultura da época é que os deuses eram muito territoriais. Então, para Israel, eles entendiam que Deus só funcionava ali, naquela região com eles. Que Baal funcionava na região lá da Mesopotâmia, Babilônia, né? Ele só funcionava naquelas regiões, eles não tinham poderes em outras regiões, né? E a mesma coisa acontecia com Deus, Yahvé. Yahvé não conseguiria agir em outras regiões, só onde o povo de Israel tivesse. E Israel vai entender da pior forma possível que isso não é verdade, né? Quando ele vai para cativo, e aí a gente, quando começa a estudar o livro de Jeremias, Lamentações, a gente vê Deus agindo em uma região que não era a Terra Santa, e o povo fica sem entender. Deus agindo aqui, sim, porque Deus é o Deus do mundo todo, não é territorial, não existe isso. E Jesus queria dizer, olha, o evangelho, esse reino de Deus que vocês estão estudando, que vocês estão aprendendo de mim, não funciona só aqui, ele funciona no mundo todo. Eu quero que quando vocês recebam esse poder, vocês saiam falando para todos os lugares. Para a Judéia, para Samaria. Aí você pode dizer assim, vixe, né? Então, Cristo determinou os locais, né? Só podia ser Jerusalém, Judéia e Samaria. Mais do que isso não poderia, né? Errado. Até os confins da terra. Uma expressão utilizada para regiões onde não há fim. Claro, naquela época eles não tinham concepção do tamanho do mundo, eles não saberiam até onde ia a extensão do planeta. E eles tinham uma concepção de que o mundo a Terra era sem fim, ou haveria um fim em que eles bateriam numa barreira, né? Mas essa expressão confins da Terra é até regiões onde você não vê fim, onde não há limitação territorial. Vá. Até onde não tem fim, vá lá. Pregue. E o mesmo ensinamento hoje, o reino de Deus ele tem que ser aplicado em todo o planeta. Até onde a gente acha que não dá para chegar, vá lá e pregue. Vá lá e mande missionários. Vá lá e dê o sustento. Vá lá e ore.
nós podemos ir em regiões onde a gente menos imaginaria estar e falar do reino de Deus. Prova disso é esses canais como o YouTube ou essas redes sociais que, utilizada da forma certa, utilizada para o reino de Deus, alcança lugares onde a gente nunca imaginou ir. Então, Cristo queria ensinar que o reino de Deus é espiritual e que ele é internacional, ele deve ir em todo o planeta, não é só em uma região específica. Pasmem em saber que há igrejas hoje, eu não conheço no meio batista, eu conheço de outras denominações, que pregam que esse evangelho não pode ser comentado em outros locais, que ele não pode ser dito em outros locais, porque ele tem que ser apenas daquele círculo, apenas daquele pessoal, para que apenas eles conheçam essa salvação. É estranho, é meio paradoxo, parece uma mentira, mas é verdade. Existem igrejas que pregam que, na verdade, que tem isso como regra de fé deles, que essa palavra não pode ser espalhada para outros lugares. Que Deus tenha misericórdia, né? Não foi isso que Cristo ensinou. O reino de Deus, ele tem que ser gradual. Versículo 6. Diz assim, aqueles que se haviam reunido perguntaram, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Aquela mentalidade de que eles queriam que Deus viesse em cima de um cavalo branco, cheio de poder, matando todo mundo, dizimando o soldado romano, tirando os imperadores dos seus tronos, e mata todo mundo, e resolve, e Deus agora senta lá no trono, agora é o rei, ainda com aquela mentalidade, e eles na pressa, na ansiedade, Senhor, é agora que o reino de Deus vai vir, o Senhor vai restaurar e vai acabar esse sofrimento, é agora? E aí ele responde no versículo 7. Ele lhes disse, não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não é da conta dele saber quando isso vai acontecer. Engraçado como a resposta de Cristo ela é perfeita. Jesus fala, não vos pertence saber os tempos. Quando ele fala tempos, gente, é tempo cronológico. É como se ele dissesse, não é da conta de vocês saber se é amanhã, se é próxima semana ou se é próximo ano. Não é da conta de vocês. E depois ele fala épocas. Época simboliza época mesmo como a gente entende, a época do século XX, a época da Revolução tal. A gente conhece épocas como faixa de tempo que se caracteriza por alguma coisa. Então, Cristo faz, olha, não é da conta de vocês saber se é amanhã, depois de amanhã, tempo, ou em uma época que vai do reinado tal, na época do reino Y, não importa para vocês saberem quando é que é isso. Bem, o Pai sabe o tempo certo. E aí, quando a gente vê os apóstolos, 40 dias, aprendendo sobre o reino de Deus, e vem um e fala, Senhor, restaurarás tu desse tempo o reino a Israel? Eu ficaria chateado, dizer, rapaz, 40 dias eu te ensinando, e tu ainda não aprendeu. E Jesus já dá aquela resposta para dar aquele tapinha, né? Dar aquele tapinha de, rapaz, acorda. Mas isso, gente, representava muito a ansiedade que os apóstolos tinham. Porque os apóstolos ainda estavam com a mente muito presa a esse mundo, a essa terra. E aí não nos cabe julgá-los, porque hoje nós vivemos presos à doença da ansiedade, porque a nossa mente ainda está presa a coisas aqui da terra. Nós vivemos numa ansiedade, numa luta contra o relógio, numa agonia, num sofrimento quando a gente não alcança as coisas, num sofrimento quando a gente não tem as coisas, numa agonia em ficar logo curado. Deus, se eu peguei esse negócio, é quanto tempo, eu quero ficar bom logo. Uma ansiedade, porque a nossa mente está presa
ainda coisas aqui da terra. Assim como aqueles homens estavam com a cabeça presa com as coisas aqui na terra. Eles sofriam? Sim. Não era fácil, gente. Não era fácil de jeito nenhum viver na época do domínio do Império Romano. Não era. É algo de Coreia do Norte hoje para cima. Era tenso. E aqueles homens, né, ansiavam demais que aquela agonia, aquele império opressivo acabasse. Mas mesmo assim, na agonia, Cristo trata a ansiedade deles. E um dos ensinamentos que ele bota é justamente isso, colocar na mente deles que tudo que acontece é no tempo de Deus. Nós vamos arrancar os cabelos, ficar careca, se esgoelar, ter uma úlcera de agonia, de ansiedade, até a gente entender que tudo acontece é no tempo de Deus. Temos planejamentos na igreja. Se fosse pela minha vontade, estaríamos hoje na igreja, com as salas, todo mundo já tinha feito sua matrícula, já tinha comprado material, esse era o meu anseio. Mas não foi no tempo de Deus. Aprove a Deus que fecharmos temporariamente a igreja, que alguns pegassem o vírus, e mesmo pegando, Deus está cuidando de todos, porque não temos nenhum caso de pessoa na igreja que está internado, está numa situação grave, não, todos com sintomas de gripe, já se recuperando, já voltando. Aprove a Deus, no tempo dele, que fosse assim. Aprove a Deus que fosse no tempo dele que toda a igreja estivesse estudando Atos. Por quê? Para quê? Deus sabe de todas as coisas. Talvez fosse necessário que todos escutassem pelo menos essa parte inicial do livro, para nos fortalecer cada vez mais. Daniel? Oi. Posso falar? Pode falar. Essa paciência, saber o tempo certo, tem muito a ver com o que foi falado sobre o Espírito Santo, sobre o reino de Deus espiritual. Só a presença do Espírito Santo, só a experiência com o Espírito Santo que nós recebemos, enquanto crentes em Jesus, para nos dar o discernimento dos tempos das coisas. Então, a gente vai ver bastante no livro aí sobre isso, tem a descida do Espírito Santo, tem um momento em que a igreja está crescendo através da pregação de Filipe e outros irmãos, mas lá vão os apóstolos para também pôr as mãos e fazer descer o Espírito Santo aquela igreja. E existe também um momento em que simplesmente, enquanto Pedro falava, o Espírito Santo desce sobre a casa de Cornélio e mostra que não tem, que é o Senhor quem manda, mas o importante é que nós, crentes em Jesus, temos o Espírito Santo que nos dá um discernimento dessas coisas. E é esse Espírito Santo que diz qual é o tempo das coisas. Um exemplo disso é quando Estevão é apedrejado, assassinado, a igreja se dissipa, né? Então, os irmãos se espalham, mas a Bíblia diz que, exceto os apóstolos, que continuavam lá pregando com ousadia, com a mesma intrepidez. Então, é o Senhor que o escolheu. Por que eles continuaram e por que os outros seguiram? Né? Talvez porque o Senhor disse para que os discípulos continuassem e os deu essa autoridade, essa ousadia para isso naquele momento, né? Mas também aqueles que depois mostra que aqueles que, um pouco mais à frente, que aqueles que durante a morte de Estevão se espalham, né? Eles começam a pregar em outros lugares e a igreja começa a crescer nesses outros lugares, e muitos com muita ousadia, com a presença do Espírito Santo. Então, não é à toa, não é porque eles estavam com medo, porque
aprove ao Senhor isso, o Espírito os enviou para lá, e no momento certo, o Espírito Santo os utilizou naqueles lugares para pregar com ousadia. Então, o meu entendimento dos tempos, né, de qual é o tempo de cada coisa, é que sempre vai ser a vontade do Pai. Vai ter um momento em que o Pai vai dizer, ore por aquela pessoa e aquela pessoa será curada. E a gente vai lá e ora e aquela pessoa será curada, não por causa do nosso poder, mas porque o Senhor assim quis e que falou. O que a gente tem, a única coisa que a gente tem que ter é a sensibilidade ao Espírito Santo, para que ele nos dê o discernimento do tempo e das coisas. Esse é o entendimento que eu tenho. Obrigado, Jardim. Mas é exatamente isso mesmo. A gente tem que entender e saber qual é o momento que Deus quer agir, né? Entender o tempo de Deus. E trabalhar muito com essa nossa ansiedade. Jesus estava trabalhando com a ansiedade daqueles homens, né? Vivemos tempos muito ansiosos, meus irmãos, muito. E isso é um exercício diário. Eu mesmo luto muito contra a ansiedade, e eu acredito que alguns de vocês também devem lutar contra isso. Mas o Senhor sempre está nos ensinando que tudo acontece no tempo dele. Vamos seguir aqui. Muito bem. A gente fecha, então, o primeiro bloco, que é entender ainda algumas coisas que Jesus estava ensinando àqueles homens, né? Já nos seus últimos momentos, ainda pegou situações como essa, né? Pensamentos como esses dos apóstolos. Um pensamento muito territorial, muito local, ainda preso muito a esse mundo, e Jesus dando aqueles ensinamentos. E aí a gente chega na ascensão de Jesus. Pega do versículo 9 ao versículo 12. Versículo 9 vai dizer o seguinte: depois que lhe disse isso, depois que ensinou, né, depois que ensinou tudo isso, vendo eles, foi levado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Eu gostaria só que vocês frisassem. Eu sei que algumas versões é um pouco diferente, mas tem 3 verbos aí muito importantes, tá? Elevado, foi elevado, uma nuvem o recebeu e ocultando-o. Elevado, recebeu, ocultando. Esses verbos, eles dão uma sensação gradual de algo que está acontecendo. A gente consegue perceber muito isso quando a gente estuda a fundo a forma como a escrita foi feita, tá? Isso é importante, Daniel. É importante para entendermos que o processo da ascensão de Cristo, ela aconteceu não no piscar de olhos, não foi o tuf, de repente Cristo desapareceu, deu um de mágico e o pessoal, vixe, cadê? Sumiu? Não. Ele foi acontecendo de uma forma gradual, onde Cristo foi sendo levado, uma nuvem o recebe e depois vai ocultando aos olhos daqueles homens. Então, quem vier defender que Cristo estava falando lá com eles, de repente, sumiu. Mentira, não é isso que a palavra diz. Ele quis que eles vissem as coisas de forma gradual. Existe também um grupo de teólogos e tudo que defende que isso não aconteceu. Que Cristo não subiu aos céus. E ele simplesmente, desapareceu. Então, não é isso que a palavra diz. Existem outros que dizem que Cristo nunca veio ensinar, nunca passou 40 dias, portanto, ele nunca subiu. Mas, de toda forma, a gente sabe que isso é mentira, que a palavra diz que sim, ficou, e que a palavra diz sim, ele foi aos céus, subindo gradualmente até ocultar os olhos daqueles homens. Na revista, na seção 2, onde fala sobre a ascensão de Jesus, ele até faz uma pergunta: a ascensão de Jesus aconteceu literalmente? E ele dá vários tópicos onde comprova que sim, Jesus subiu aos céus, e de forma gradual, tá? No versículo 10, vai aparecer a figura de 2 homens, né? Porque aqueles homens estavam olhando a Jesus, e Jesus sumindo, aí, poxa, agora acabou tudo, né? Enquanto ele estava aqui, tinha esperança, agora acabou-se, foi tudo.
E aí aqueles homens vão dizer o seguinte no versículo 11: os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Em nenhum momento aqueles homens estavam dizendo assim, o que vocês estão olhando aí em cima? Tem o quê? Não é nesse sentido. Porque ele viu a angústia daqueles homens ver Jesus sumindo e a angústia do coração deles dizendo, pronto, agora acabou, é tudo. Agora não tem mais esperança, não. Por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir, há de vir. Aqueles homens já dá a primeira pitadazinha de uma expressão mais apocalíptica. Olha, da forma como você está vendo ele ir, um dia ele há de vir, descendo pelos céus, vindo pelas nuvens, a segunda vinda de Cristo, né? Ele vai voltar, ele vai vir. E é dentro desse contexto que a igreja estava estudando na quarta-feira, né? No culto de oração com o pastor. Esse mesmo Cristo que subiu vai voltar. Meus irmãos, isso se aplica muito a gente hoje. Em meio a toda essa crise, tudo, de doença, tal, às vezes a gente se pega fazendo, sabe o quê? Olhando para cima, olhando para o céu. Mas com fé, com esperança de ver a Cristo, alegre? Não. Olhando para cima, em desespero, pensando, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Não tem ninguém aqui, o Senhor não está aqui comigo. Eu não tenho mais Deus. Eu estou olhando aqui para cima, mas não adianta de nada, Jesus. E agora? Senhor, o Senhor está bem longe. Tem como você olhar aqui por mim rapidão? Eu estou só, não tenho esperança. É o mesmo sentimento que aqueles homens estavam sentindo. É o mesmo sentimento que às vezes a gente cai. Em ficar olhando para cima, em desespero, sabendo que Cristo não nos abandonou. Ele está conosco todos os tempos, todo o tempo, até a consumação dos séculos. Todo o tempo, Cristo está conosco. E por estar conosco, quando a gente olha para cima, para os céus, é lembrar com alegria, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo e o Senhor vai voltar. Me dê força para superar isso aqui. Mas eu sei que o Senhor está comigo, eu tenho fé nisso. Porque a tua palavra diz que o Senhor subiu, mas o dia o Senhor há de vir. E quando o Senhor voltar, vai ser uma alegria sem fim, vai ser algo que nem subiu ao coração do homem. Daniel. Opa. E a gente pode perceber que o mundo, né, ele planta a desesperança, né? Então a gente vê nesses dias de Covid que não há nenhuma notícia de esperança. Até mesmo quando a vacina surgiu, a desesperança foi plantada junto. A vacina vai ou não vai fazer efeito, não vai ter vacina para todo mundo. E é fomentado no mundo todo a desesperança. E não é só em questão da pandemia, não. É para tudo. Às vezes você vai fazer uma coisa no seu serviço, lá no seu trabalho, você tem uma ideia, alguém chega e já fala, mas isso aí não vai dar certo, não. Aí você comenta com uma pessoa, às vezes, de um empreendimento que você quer fazer, olha, não faça isso não, porque isso e isso. E as pessoas não têm esperança. E muitas vezes, aqueles que têm se deixam levar pelas notícias de desesperança, ou seja, não tem a esperança. A gente ligar o noticiário hoje, a gente vai ver o insumo, o que o noticiário diz não há esperança, não há esperança, não há esperança, está estampado. E se a gente bobear, a gente se corrompe com isso, e na verdade nós temos esperança, sim. A esperança está em Jesus, e Ele continua sendo Senhor, poderoso, o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Parabéns, William. É justamente isso, meus irmãos. Hoje é o dia, agora é o momento de você colocar no seu coração e dizer, há esperança, porque Cristo está conosco, Ele deixou o seu Espírito Santo conosco, a nos guiar, nos fortalecer, e com gemidos inexprimíveis, rogar ao Pai. Há esperança sim. Parabéns, William.
tirar essa mentalidade desse mundo que tenta nos enfraquecer, que tenta nos tirar do eixo, quando Cristo diz, há esperança. E o engraçado que, se a gente for no versículo 12, ele diz assim, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado, né? Dá a sensação que parece que eles ficaram, né? Eles devem ter ficado um pouco abalados e tudo, e eles voltam. Então dá aquela sensação, vixe, então deu tudo errado. Mas o pior que não. Porque aonde é que eles tinham que ficar? Lá no comecinho, Jesus pede para eles ficarem esperando em Jerusalém. Lá naquele versículo 4. Não vos ausentei de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai. Então deu certo. Eles ainda acreditaram na promessa, disseram, vamos voltar e ficar em Jerusalém. Porque eles poderiam, meus irmãos, muito bem cada um ir para a sua região. Mas eles, unidos, juntos, lembraram da promessa e voltaram todos para Jerusalém. Eu acho que Tássia tem uma pergunta. Isso, ela está com a mão levantada aí. Ela ficou acenando aqui para mim. Na verdade, não é nem uma pergunta, é só que o Irá falou, né? Da falta de esperança. Quando a gente diz assim, você testou positivo, né? Vem aquele medo inicial e parece que o mundo vai acabar. Mas, assim, na mesma hora, Deus, ele vem com um alívio, um conforto, coloca você no colo, ao ponto que você esquece a gravidade dessa doença, né? Então, assim, nos momentos de oração que nós estamos tendo, principalmente ontem, quando a Regina falou, né, que deixa trazer à memória aquilo que te dá esperança. Então, assim, a gente tem que estar sempre voltada para isso, buscar a memória das promessas que o Senhor tem nos dado, né? Porque a gente não é desse mundo. Então, a gente tem que pegar nessa esperança que isso vai passar e a gente está com o Senhor, né? Ele é a nossa força, ele é o nosso refúgio, ele que nos dá essa força para superar tudo isso. Então, assim, eu me peguei muito nessa palavra, nesse sentido, porque a gente fica com medo, vê jornal, como o Irá falou, a gente não vê um pingo de esperança, ninguém dá uma luz, né? Então, assim, você imagina essas pessoas que não acreditam no Senhor, que não tem Jesus, e mesmo que acreditam, ainda fica com essa falta de fé, né? Que a gente possa estar orando por essas pessoas, para que elas venham renovar a fé delas e pensar, tudo isso é para a honra e glória do Senhor, né? Obrigado, Tássia. Então, como eu estava dizendo, parece que tudo estava perdido, mas deu certo. O efeito que Jesus esperava foi alcançado, eles ficaram em Jerusalém. E olha só, nesse versículo 12, quando eu li assim, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. A distância do caminho de um sábado eles sabiam que tinham que ficar em Jerusalém. Jerusalém é muito grande. Então, eles se organizaram para ficar à distância do caminho de um sábado, ou seja, cerca de 800 metros de onde eles estavam. Então, eles seguiram até a lei que estava, a lei mosaica, lá em Êxodo 16. Eles tinham que ficar a 800 metros daquela região e não passar disso, para que eles não descumprissem o que Jesus tinha pedido para eles. E outra coisa interessante, no versículo 13, tendo chegado, subiram ao cenáculo, onde permaneciam. Então, provavelmente esse cenáculo ficou a uma distância de 800 metros
de onde eles estavam, de onde aconteceu a ascensão de Jesus, e eles ficam nesse cenáculo, né? Esse cenáculo teria sido o lugar que Jesus passou a Páscoa, né? E o lugar onde, quando Jesus ressuscitou, apareceu para eles. Então, era um local que eles sempre estavam ali se reunindo. Esse mesmo local vai aparecer lá na frente, em Atos 12:12. Vai mencionar de novo, né? Onde a mãe de João Marcos, que também se chama Maria, provavelmente era a proprietária desse local e tudo, e era um local onde eles sempre se reuniam, tá? Era sempre o local do encontro. Então, eles voltam e ficam naquele local. Versículo 3. Tendo chegado, subiram ao cenáculo e permaneciam. Os presentes eram... Aí ele vai fazer questão de mostrar quais eram os presentes. Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Não é Judas Iscariotes, tá? É outro Judas, Judas, filho de Tiago. Mas pasmem, gente. A partir de agora, no livro de Atos, só vamos ter a figura de Pedro, Tiago e João, nas narrativas. Por quê, Daniel? Cada um seguiu a sua missão. Cada um, depois que recebe o Espírito Santo e tal, que eles entendem, né? Cada um vai seguir em sua missão, pregando o Evangelho, e não se tem mais narrativa dos demais apóstolos, só de Pedro, Tiago e João. E depois vai entrar Paulo. Daniel. Oi. E Felipe também. Opa, isso, muito bem, obrigado, bem lembrado. Felipe. Felipe é o barquinho, entendeu? É Pedro, Tiago e João e o barquinho, que é Felipe. E o barquinho, pronto. Esqueci do Felipe. Então, esses 4, obrigado pela correção aí, Jarvis. Então, esses 4, eles vão ser os únicos que vão aparecer daqui para frente, tá? Então, os demais vai seguir com a sua obra, vão morrer por causa da pregação do Evangelho, né? Isso é fácil de encontrar na internet, a forma como os apóstolos morreram, né? Tem até uns diagramazinhos que mostram como cada um vem a morrer. Mas o mais importante, pessoal, olha só. Quando eles se reuniram, mesmo sabendo que Cristo tinha falado da promessa, eles estavam aguardando, devem ter ficado um pouco abalados, porque Cristo subiu aos céus, estavam ali sem o Espírito Santo ainda, sem a presença de Jesus, mas o versículo 14 diz: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. E aí aparece até as mulheres, né? Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. Eles não foram para o cenáculo para ficar chorando. Não foram para o cenáculo para ficar reclamando. Eles foram, sabe para onde? Foram agora para o MIT, se reunir para aprender e orar cada vez mais, e louvar, aprender da palavra. Foram todos para o MIT. Fizeram exatamente o que a PIBAC está fazendo hoje, com o maior esforço possível, se reunindo, mas não deixando de orar, não deixando de aprender a palavra. E era isso que fortalecia aqueles homens. Porque se eles se espalhassem, cada um fosse para sua casa, com certeza, o desânimo, a ansiedade, a agonia, o próprio Satanás iria colocar coisas na cabeça deles que, não, eu vou viver minha vida, eu tinha uma empresa de pesca, vou ganhar meu dinheirinho, bem melhor. Eles foram, de forma unânime, se reuniram e foram orar. De forma unânime, a PIBAC não para as atividades e foi fazer vídeos no YouTube para fortalecer os irmãos. Foi organizar um meet para trazer todo mundo de uma forma um pouco mais próxima e aprender da palavra. É isso que a gente tem que fazer. É essa mente unânime, voltado para o reino de Deus. E foi por causa disso que coisas maravilhosas vão acontecer aqui para frente. Olha só. A gente fecha o bloco dos últimos ensinamentos de Cristo, a ascensão de Jesus, e agora a gente vai para a última parte, que foi a escolha de Matias. E essa escolha de Matias, gente, não é mágica, nem uma eleição estranha. Eu creio que isso só aconteceu por causa do versículo 14, porque aqueles homens estavam unidos,
com a mesma mentalidade e espírito para o reino de Deus. Senão, essa escolha de Matias não ia sair nunca. Senão, a pregação que vai ser feita lá no capítulo 2, lá em Pentecostes, lá com Pedro, não ia sair nunca, se esses homens não tivessem feito isso aqui, ó, no versículo 14. A PIBAC não vai voltar às atividades dela de forma presencial, da melhor forma possível, não vai voltar nunca, se ela não estivesse fortalecendo nesse momento. Se cada um na sua casa, e parasse total, como muitas igrejas estão parando total, parou mesmo, nem se conversam por ferramenta nenhuma, dizendo, ó, dia tal, estamos de volta. Se a PIBAC tivesse feito isso, nós íamos voltar de uma forma totalmente diferente como vamos voltar agora. Porque estamos sendo fortalecidos gradualmente, mesmo à distância. Então, eu creio que essa escolha de Matias só acontece por causa do versículo 14. E o que é que vai acontecer aqui? Do versículo 15 até o versículo 26, vai narrar duas coisas. A morte de Judas e a substituição dele pelo novo apóstolo aí, que é o Matias. Tá? No versículo 16, diz assim, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Provavelmente, aqui, Pedro, e é Pedro que se anuncia, né, que se levanta e fala isso, provavelmente ele estava citando o Salmo 41, quando ele lembra, predisse pela boca, o Espírito Santo que predisse pela boca de Davi, ele falando sobre, olha, o que aconteceu com Judas não pegou Deus de surpresa. O Senhor já sabia de todas as coisas. O próprio Jesus já sabia quem eu ia trair, já sabia de tudo o que ia acontecer. Mas aqui, podem marcar aí na Bíblia, podem botar numa observação à parte, podem deixar no papelzinho. Aqui mostra a inspiração das Escrituras. Como é que Davi, há muito tempo atrás, sei lá, 700 anos atrás, vai saber que um homem iria trair Jesus? Primeiro, quem é Jesus? Davi sabia nem quem era Jesus. Como? Isso mostra a inspiração das Escrituras. O Espírito Santo inspirando os homens e inspirando Lucas ao escrever isso e fazer questão de relatar essa palavra que Pedro fala. Então, meus irmãos, isso aqui é um versículo que comprova a inspiração das Escrituras. E aí, lá no versículo 18, ele vai dizer, vai começar a falar sobre Judas, né? Ora, este adquiriu um campo com a recompensa da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Eu vou ler até o versículo 19 também. E todos os que habitavam em Jerusalém ficaram sabendo do acontecido, de maneira que na sua própria língua, esse campo se chama Acéldama, isso é, campo de sangue. Quem pode ler para a gente aí, Mateus 27, versículos 6 a 8. Aparentemente, a corda que Judas usou para se enforcar rompeu-se, e ao seu corpo caiu, e ele se partiu ao meio. Por esta razão, o lugar era chamado de Campos de Sangue. Muito. Quem foi que leu? Eu não estou vendo. Joconda. Ô, Joconda, obrigado. Oi. Daniel, a Elizabeth, a irmã Beth, está com a mão levantada aí. Ah, tá. Elizabeth. Não, gente, desculpa, porque eu ia ler, mas aí a Joconda já leu. Obrigada. Tá bom, obrigado. Então tá. O que a gente tem sobre a narrativa da morte de Judas é que parece que ele se enforcou, né? E essa corda parece que se torou. E alguns acreditam que essa coisa de partir ao meio, na queda, deve ter causado alguma hemorragia e o sangue derrama e fica ali na terra, porque assim,
Tem muitas teorias, gente. A morte de Judas, se vocês forem pesquisar, há muitas teorias de como ele morreu. A altura que ele estava, a corda que ele usa, o pessoal fala até da árvore que ele pendurou a corda. Assim, tem milhões de pesquisas sobre isso, muitas mesmo, né? A narrativa que a gente tem de Mateus e a narrativa que a gente tem aqui em Atos é que ele estava em alguma corda e essa corda se tora e, ao cair, né, esse partiu ao meio pode ser uma metáfora, um exagero, uma hipérbole, e mostrando que ele teve uma hemorragia e o sangue pode ter saído pela boca dele, nariz, e derrama sangue ali na terra. Muitos acreditam que isso é uma hipérbole, é um exagero na forma da escrita utilizada por Mateus. Mas isso aqui não altera em nada a nossa fé e nem vem ao caso, tá? Também não é, meu Deus, eu não sei como é que Judas morreu e agora eu preciso muito. Importa saber que esse homem, ele cometeu suicídio, de fato, por causa da pressão psicológica que ele estava pelo que ele fez com Jesus. Mas o dinheiro que ele recebe, o dinheiro que ele ganha, ele adquire um campo, uma terra. E engraçado que os fariseus compram de volta essa terra. O fariseu tinha dado dinheiro, ele compra a terra, os fariseus vão e pegam a terra de volta. Isso é que é interessante. E que ele até comenta no versículo 18, este adquiriu um campo com a recompensa da iniquidade, ele compra, e depois da sua morte, nas literaturas extra-bíblicas, né, dizem que os fariseus vão lá e compram de volta esse terreno. É bem interessante isso. Judas morre de fato, gente, isso a gente está vendo aqui. E ao morrer, Cristo tinha levantado 12 apóstolos. E agora, alguém tinha que substituir o Judas, tá? E aí a gente começa a entrar na narrativa de Matias. No versículo 20, Pedro ainda falando, explicando tudo o que aconteceu àquelas pessoas, ele vai citar 2 salmos. O Salmo 69, 25 e o 109, 8. Não sei se vocês perceberam, na Bíblia, no versículo 20, tem assim, eu vou falar na minha versão aqui, ó. Pois no livro dos Salmos está escrito, 2 pontos. Aí ele vai falar o que está escrito. Fique desperta a sua habitação e não haja que nele habite, vírgula. E 2 pontos de novo. Tá? Se vocês nunca se atentaram para isso, aí já bota uma estrelinha, já bota uma setinha, para perceberem que tem 2 pontos, tem 2 vezes 2 pontos, é porque ele vai apresentar 2 textos. Então ele apresenta o primeiro, que é Salmo 69, 25, e apresenta o outro, do 109, 8. Tome outro a sua liderança. Pedro usa 2 salmos para dizer o seguinte, gente, é chegada a hora de substituirmos, de colocarmos uma pessoa, a outra pessoa aqui na liderança. É chegada a hora de levantarmos o 12º apóstolo. Devemos fazer isso. E eles ali, em comum acordo, já vinham em oração. Novamente digo, por causa do versículo 14, entram em acordo e sim, vamos escolher. Mas vamos escolher de qualquer forma? Joga os papéis para cima, pega o primeiro ou então, você aí, você que está sentado aí escutando, quer ser apóstolo? Não. Versículos 21 a versículo 23 é conhecido como as condições apostólicas. É o trecho que fala, se você quer ser apóstolo, você tem que estar dentro desses versículos. Tá? Eu sei que alguns gostam de escutar o Augusto Nicodemos, ele é excelente teólogo, excelente historiador, e ele escreveu um livro chamado Apóstolos. Eu já li esse livro, é muito, muito bom para entender toda essa questão
histórica e bíblica sobre os apóstolos, e ele usa esse mesmo texto, do 21 até o 23, para falar sobre a condição de ser apóstolo. Então, hoje em dia, se a pessoa se titula como apóstolo, eu sou o apóstolo fulano, beleza, você tem que estar aqui dentro. E o que é que está aqui dentro? Deixa eu ver aqui. Versículo 21. Portanto, é necessário que dos homens que conviveram conosco, todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós. Então, quem tem o título de apóstolo hoje, tem mais de 2.000 anos já, tá? É quase um Highlander. Ele tem que ter mais de 2.000 anos, porque tem que ter vivido com Jesus, junto com os apóstolos, aprendendo com Cristo, tá? Começando desde o batismo de João, até o dia que dentre nós foi recebido em cima, ou seja, na ascensão. Tinha que estar lá no batismo de João, recebido o batismo de João, escutado os ensinamentos de João, depois ter vivido com Cristo e ter visto Jesus sendo levado aos céus. Então, para ser apóstolo, Pedro diz, olha, tem que cumprir isso aqui. O cara teria que estar dessa forma aqui com a gente. Então, quem é hoje apóstolo, se titula apóstolo, tem que ter isso aqui, tá? Tem que ter mais de 2.000 anos aí, porque tem que ter passado por tudo isso. Eu acho engraçado que depois Paulo vai também comentar outras coisas sobre o que é ser apóstolo, porque os próprios apóstolos não aceitavam ele inicialmente, né? Porque ele não viveu com Jesus. Mas aí, para Paulo, as condições vão ser outras, né? Mas vamos seguindo. Apresentaram duas pessoas, né? José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Então, aquele povo todinho, Pedro, quando levanta esses pré-requisitos, o pessoal, vixe, só tem dois. Matias e José. E agora? O que a gente faz? O que a gente faz agora? Vamos fazer uma votação aqui, levanta a mão quem acha que é Matias, né? Vamos fazer a coisa democrática. Mas Pedro ainda cheio de oração, ainda forte pela oração que estava naqueles dias com aqueles homens, vai dizer o seguinte, versículo 24. Então oraram, de novo, Daniel, sim, que a vida do crente é orar 24 horas, né? Então oraram, dizendo, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois escolhestes, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. Pedro sabia que a escolha tinha que vir de Deus. Sabia. E ele fala, Senhor, nos mostra quem somos nós para escolher. Nos ajuda. Oi, eu voltei? Virar? Tá ok, tá ao vivo. Tá? É que mostrou para mim aqui que a internet oscilou, ela caiu, mas voltou, né, na mesma hora. Caiu e voltou. Você tá falando e a gente tá ouvindo. Vamos lá. Então, Pedro sabia que a escolha tinha que vir de Deus. E aí o que ele faz? Versículo 26. Lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias. Vou parar aqui no versículo 26. A gente tem que ter muito cuidado com esse lançando-lhe sortes. Porque muita gente coloca várias teorias aqui, tá, gente? Normalmente, numa escolha dessa, para saber que era da parte de Deus, eles iriam utilizar o Urim e o Tumim, tá? Mas aí, tá vendo que no slide eu botei várias interrogações? Por quê? Existem alguns pré-requisitos para poder usar o Urim e o Tumim. Primeiro, apenas os
sacerdotes que poderiam usar. Segundo, essa prática do Urim e Tumim que Israel utilizava, ela acabou depois que Israel foi cativo da Babilônia. Então, eles perderam essa prática. Quando Israel vai cativo para a Babilônia, eles não usam mais dessa técnica. Então, são dois problemas aí, para a gente comprovar que Pedro veio usar esses dois, tá? Mas, recorrendo a alguns livros históricos, na época, existia é meio que colocar o papel do saco, né? Porque se colocavam pedrinhas em um jarro, sacudia-se esse jarro e para tomar decisões, né? O Urim e Tumim também era usado para tomar decisões. Chegava um ponto que Moisés não sabia o que fazer para o povo. Ele não sabia que decisão tomar. Então, ele, junto com o sacerdote, o sumo sacerdote, arrancava as pedras, esse Urim e Tumim, que eram pedras que ficavam na estola sacerdotal, ele arrancava, colocava em uma pedra sim, na outra não, e colocava dentro de um saquinho e puxava, né? Mas isso era depois de realizar alguns sacrifícios e tudo, tinha toda uma situação. Os apóstolos já estavam em toda uma situação de oração, e eles sabiam que a decisão tinha que vir de Deus, então provavelmente eles utilizaram algo parecido ao Urim e o Tumim, colocando os nomes nessas pedras, e se tiver realmente utilizado esse jarro, eu não estou afirmando isso, só estou dizendo que era uma prática comum na época, e nem era dos apóstolos, era uma prática comum no contexto da região. E aí, quando a Bíblia fala lançando-lhes sortes, eu só atento vocês para ter cuidado, não pensar que a coisa é meio mística, tá? Meio mística, não existe isso, não existe misticismo aqui. Porque depois, olha o restante do versículo. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então, imaginando que eles tenham utilizado essa técnica da jarra aí e tudo, ao sair o nome de Matias, eles ainda fizeram um voto comum. Pessoal, vocês sentem no coração, está todo mundo aqui em paz, e seja o Matias? Sim, beleza, então é o escolhido. Então foi o que, depois de muita oração, e está todo mundo em paz no coração, chegamos a esse consenso, então vai ser o Matias. Chegamos à nossa conclusão, gente. Olha só. Muita coisa a gente aprendeu aqui, muita coisa que esse final do capítulo 1 mostra, serve de ensinamento para a gente, né? Primeiro que Deus não faz nada sem um propósito definido, isso é fato, gente. Tudo acontece no tempo de Deus, tudo. Tudo está no seu controle. A igreja, eu chamei de igreja iniciante, eu nem chamo, não, porque você não chamou a igreja primária, né, a igreja apostólica, não, eu chamei de igreja iniciante. Ali é o protótipo do protótipo. Ela ainda precisava se formar na doutrina, né, ainda tinha coisas que aqueles homens precisavam mudar a forma de pensar, tá? E tudo isso que a gente estudou hoje, gente, a ascensão de Cristo, os últimos ensinamentos de Jesus, a escolha de Matias, a escolha como a forma como essa escolha foi feita, tudo isso é muito importante, porque é essas coisas que vai gerar autenticidade para a criação da igreja. Repito mais uma vez, não é só o fato de Pentecostes. Tudo isso que a gente viu hoje são pré-requisitos necessários para a autenticidade da igreja, daquilo que ia ser, há alguns capítulos para frente, a igreja. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nessa aula de hoje. Quanto a gente aprende só nesse capítulo 1 de Atos. Imagina o que é que não tem mais frente, né? Daniel, o senhor Otides, acho que ele quer falar. Levantou a mão. Tem que ativar o microfone,
Irmão, a gente não está te escutando. Não, ainda não estou escutando, meu irmão. O Irá, você consegue ativar o microfone dele? Não consigo. Eu vou parar aqui a apresentação. Tem que clicar no símbolo do microfonezinho, senhor Otides. Que está em vermelho. Está em vermelho ou branco, com um tracinho. Ativou? Agora estou escutando. Pode falar. Pai, Senhor, em referência à escolha do apóstolo, dá-se ver hoje das igrejas que se titularam, o dirigente se titulou, vê que os ensinamentos é totalmente diferente do evangelho verdadeiro, né? Dá-se a prova disso. Que ninguém pode se titular apóstolo, a não ser que seja um autoridade. Esse é o comentário. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, meu irmão. Pessoal, eu encerrei a aula, tá? Essa foi a lição 2 da revista, né? Ainda estamos no capítulo 1º. Muito obrigado por todos que estão aqui. Agora eu voltei para o Meet, estou vendo que tem 5 pessoas, graças a Deus. Muita gente. E eu vou passar para o pastor, ver se ele tem alguma palavra. Bom, muito boa lição. Deus te abençoe. Daniel, continue usando poderosamente. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, irmãos? Então, irmãos, eu quero deixar para os irmãos a minha palavra de gratidão. Graças a Deus, estou bem melhor. A Gisele também, ainda com um pouco de tosse. Tenho visto que Deus tem agido também na vida de todos. No culto de logo mais, irmãos, nós teremos a presença do pastor Deverson. Ele é o pregador da noite. Então, eu convidei, ele aceitou. Eu creio que vai ser uma bênção a gente poder rever o pastor Deverson, né? Então, vamos estar juntos no culto, tá bom? Não podemos estar lá no templo, mas a igreja do Senhor Jesus é muito mais do que 4 paredes, né, irmãos? A igreja do Senhor Jesus somos nós, né? E o Senhor, nosso Deus, nos concedeu, né, o privilégio de termos essa tecnologia e da PIBAC poder investir nela. Né? Isso é fruto das orações dos irmãos e da contribuição de cada um, né, e do esforço dos nossos irmãos do Ministério de Comunicação. E que Deus fortaleça a PIBAC. Hoje nós não teremos aqueles vídeos de oração, porque nós temos o culto, tanto de manhã como de noite. Mas a partir de amanhã eles voltam. Então você que deseja fazer um vídeo na palavra, com aquele momento de oração, no máximo de 5 minutos, é só você estar fazendo e mandando para o irmão Irá, tá bom? E vai ser transmitido até que a gente possa abrir a igreja e passar esse momento aí, tá bom, irmãos? Então, que Deus fortaleça todos, um domingo repleto das bênçãos do Senhor, com a sua família, e estamos juntos, irmãos, somos o exército do Senhor, unido em oração, como Deus falou comigo essa semana, e que esse exército continue firme aí na oração, unido, porque unidos, irmãos, nós vencemos. Na união do povo de Deus, nós agradamos a Deus, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida.
E é isso que Deus está ordenando no nosso meio, a bênção e a vida, porque nós estamos unidos. E que essa união, ela cresça, não só aqui na PIBAC, mas em todo o exército do Senhor Jesus, espalhado por todo esse país, por toda essa cidade, e por todas as nações, porque essa foi a ordem dada aos discípulos de Jesus. Anuncie o meu nome em todas as nações. E essa é a nossa missão. Deus abençoe a PIBAC. Fique na paz, um bom domingo a todos. Amém. Deus abençoe. Amém.